Usar memórias RAM de modelos diferentes pode dar problema no seu computador? Ou até mesmo, se eu tenho um pente de memória de 8 GB e compro um de 16, pode dar problema? Bom, essas são muitas das grandes dúvidas que as pessoas têm em relação à memória RAM. E hoje eu vou explicar tudo para você aqui nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, analista de sistema sênior e trabalho com TI há mais de 10 anos. E como eu passei muito tempo trabalhando como suporte 1, que faz suporte ao hardware, trocando memória RAM, por exemplo, eu tenho aqui algumas dúvidas que os usuários têm, seja usuário final ou até mesmo técnico em relação à memória RAM. E a primeira dela é, bom, se eu utilizar uma memória RAM de modelo diferente, posso ter problema? Ou até mesmo, se eu utilizo uma memória RAM de 8 GB e coloco uma de 16, eu posso ainda ter problema? E para essas duas respostas, eu posso dizer que sim, você pode ter problema. Eu vou te explicar por quê. Quando você faz coisas muito minuciosas que utiliza muito memória RAM, por exemplo, jogar, você pode ter problema com isso. Se você utiliza o computador basicamente só para você trabalhar, acessar a internet, usar o pacote Office, por exemplo, esse problema provavelmente não vai acontecer. Mas se você é gamer e utiliza o PC para jogar, isso pode acontecer no seu computador. Então, quais exemplos pode ser? Você tem uma memória RAM da marca X e comprou uma Y. Quando você colocar no seu PC, às vezes quando você jogar, pode dar problema, fechando o jogo, travando o PC ou até mesmo dando tela azul. Eu tive uma coisa recente aqui em casa que eu não sabia que poderia acontecer, mas aconteceu. O que aconteceu aqui? Eu tinha dois pentes de 8 no meu computador e a minha esposa deu dois pentes de 16 para mim de presente. Ela comprou da mesma marca e da mesma frequência, mas era um pouco diferente o modelo da memória RAM. O que aconteceu? Quando eu instalei ela no meu PC, para usar ele estava normal, mas quando eu joguei começou a fechar o meu jogo, começou a dar problema, porque era muito sensível a parte do jogo. Se você usa normalmente, como eu disse, ela não dá problema. Então, o que você tem que fazer em relação à memória RAM? Se você não joga e só usa o PC, você até pode se dar ao luxo de ter memórias RAM de frequências ou de marcas diferentes. Aproveitando esse vídeo aqui, eu vou deixar dois vídeos aqui na descrição, e aqui em cima vai aparecer para você, que explica como limpar a memória RAM, qual é a forma correta, e também eu explico qual é a importância de utilizar a memória RAM em pares, em dual channel, que traz muito mais desempenho para o seu computador. Então, se você já gosta e você quer aprender mais sobre o mundo da memória RAM, assista esses dois conteúdos, são curtinhos e eles vão ajudar bastante você. Beleza, Gustavo, você já me explicou que a coisa mais correta, se eu sou gamer, é utilizar a minha memória RAM do mesmo modelo e a mesma frequência, tudo igualzinho para não ter problema. Mas como é que eu descubro isso? Eu não sei abrir PC, eu não conheço muito bem. Bom, agora a gente vai lá para o computador, onde eu explico para você como você pode saber corretamente qual é a sua memória RAM e como pesquisar ela na internet também para comprar uma igual, beleza? Então bora para o PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, a primeira coisa que você vai fazer para descobrir o modelo, você vai entrar aqui no site da CPU-Z, pode ficar tranquilo que eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, e aqui você faz o download dele para o setup em inglês e faz a instalação normal, que é com ele que a gente vai pegar o modelo correto da nossa memória RAM. Depois a gente abre o CPU-Z, ele é um instrumento que a gente utiliza para ver as configurações do computador. E nele tem uma informação muito importante, que é o serial number da nossa memória RAM. E daquela forma você tem certeza qual é a memória correta que você tem que ir. E não é na parte de memória. Na parte de memória ele te dá o valor total que você tem. No meu caso eu tenho 32 GB. E uma coisa interessante, como eu tive um problema que a minha esposa me deu memória RAM, eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora com essas memórias? O que aconteceu foi que eu dei essas duas memórias de 16 para minha esposa e peguei as duas de 8 dela, porque era o mesmo modelo das minhas. Daí eu fiquei com os 4 slots utilizando na minha placa-mãe e ela ficou com duas de 16. Mas isso é um caso, por exemplo, eu tive a sorte de poder trocar com ela. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para que você não tenha esse problema no futuro. Então fique atento na hora de comprar memória RAM para fazer o upgrade no seu PC. Beleza, a gente já abriu aqui o nosso CPU-Z, a gente vai na parte SPD e a gente tem que pegar a informação que é aqui, ó. A gente tem um modelo que é da Crucial, né? E quem produziu ela, a Micron Technology. Então é da Crucial e esse é o part number, ela é uma DDR4 de 8 GB. Eu tenho aqui, ó, eu posso ver cada slot da minha memória, vai ser a mesma coisa, beleza?
Aqui você pode ver a slot de cada memória RAM. Como eu utilizo os 4 slots, cada uma tem 8 GB e todas são iguais, eu não vou ter nenhum problema. Então você tem que salvar aqui a parte de part number. Eu já salvei aqui, eu fiz uma colinha antes, você faz isso na sua casa. E como você procura depois? Você escreve assim, o nome da fabricante, no meu caso é Crucial, depois eu escrevo qual que é o tipo dela, ela é DDR4, eu quero uma de 8 GB. E depois no final você coloca a part number dela. E depois dá um pesquisar, na onde você quiser comprar, né? E aí você dá um Ctrl F e você pode ver aqui, ó, que eu tenho a memória RAM da Crucial de 8 GB DDR4, que é a mesma frequência que as minhas também, de 2666 MHz. E aqui você pode comprar ela sem nenhum problema e instalar ela no seu computador. Dessa forma você não vai ter o risco do seu PC travando. Porque o que está acontecendo comigo? O meu jogo, tipo, por exemplo, Dota, GTA estavam fechando simplesmente porque ele estava dando essa misconfiguration com as memórias RAM. Ela meio que se perdia e fechava o meu jogo e eu não conseguia jogar e o desempenho do meu PC caiu bastante também. Por mais que eu tinha mais memória RAM antes, mais de 40 GB, meu PC estava com um desempenho muito ruim devido à parte do Dual Channel. E como eu disse para vocês, assistam aqueles outros conteúdos que eu coloquei para vocês também sobre memória RAM, de limpeza e a importância de você utilizar Dual Channel. Por exemplo, se na sua casa você tiver 2 slots, é melhor ter 2 pentes de 4 GB, por exemplo, para ter 8, do que ter um pente de 8 GB. Seu desempenho cai bastante. Bom, agora você sabe como você deve fazer para comprar novas memórias e fazer atualizações dentro do seu PC. Utilizando o CPU-Z, você pega ali o part number da sua memória RAM e assim você tem certeza que você está comprando o mesmo modelo e não vai ter dor de cabeça nenhuma. Outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui para vocês é que quando você adiciona a memória RAM no seu PC, normalmente ele dá um reset de BIOS porque ele reconhece um novo hardware, então ele vai para o sistema default dele e você tem que fazer modificações. Bom, por exemplo, eu no meu computador, eu tenho overclock nas minhas memórias, então quando eu adicionei novas memórias, eu tive que fazer o overclock novamente. Bom, se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, escreva nos comentários e, é claro, deixe seu feedback também sobre o conteúdo e quais conteúdos vocês gostariam de conhecer aqui no Descomplicando, beleza? Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, todas as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigado por ser essa pessoa linda, a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau!